de Deus, vamos ouvir o recado do Senhor. Eu tenho uma palavra importante do Pai para a sua vida, e como eu disse, é de Deus, porque você abrir a Bíblia no livro de Abacuque, gente, é só por Deus mesmo. Não estava nem marcada a minha Bíblia, não estava nada, né? Então, a gente vai ouvir o recado do Senhor. Eu abri literalmente na página. Abacuque, capítulo 2, nome bonito para botar aí num filhinho, né? Então, aí, os jovens aí que vão se casar, nasceu um menino, bota Abacuque, né? É o nome do bebê. Né? Então eu já vou Abacuquezinho, né? Então Abacuque, aba do vovô, vou chamar abinha do vovô, aba do vovô. Abacuque, capítulo 2, né? O nome da Rebeca ia ser Damascena e o nome do Gileade ia ser Nebuzaradão. Então, para você ter um nome bíblico. Minha mãe cai na pilha, e minha mãe ficava doida. Eu falava: mãe, o nome do seu neto vai ser Nebuzaradão. Ela: tá doido, meu filho, botar um nome desse, né? Abacuque é menos pior. Abacuque, capítulo 2, e na minha Bíblia, esse texto tem como título a resposta do Senhor, mas o tema da mensagem é: Deus pode trazer vida. Então, Abacuque 2, verso 1 diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então você já começa o texto vendo a postura do profeta, né? Você quer ter uma resposta de Deus, né? Você quer ouvir Deus, você quer ver uma direção de Deus na sua vida. Então você diga assim: pastor, eu estou aqui completamente sem direção na minha vida, eu não sei o que fazer. Então já nesse texto aqui, você já vê o profeta dizendo como que eu e você temos que nos portar. Ele falou: primeiro eu vou me colocar na minha torre, ou seja, eu não vou me abalar com o que está acontecendo. Eu estou sobre uma torre, sobre a minha fortaleza. Essa fortaleza aqui era uma profecia sobre Jesus, porque lá eles não sabiam ainda quem era Jesus. Então, quando ele falou assim: eu vou me colocar sobre a fortaleza, a nossa fortaleza hoje, que quando ele está falando aqui naturalmente, é o Forte São Mateus. Quando ele está falando aqui essa fortaleza, é aquela mesma fortaleza ali. Ele está dizendo: eu vou ficar de vigia, de sentinela, e eu vou me colocar na minha fortaleza. E aí ele diz assim: continuando o versículo, vigiarei. Então, você quer uma resposta de Deus? Vigia na sua vida. O que disse a irmã Valmira: ser crente não é aquele que apenas conhece a palavra, é aquele que pratica. Então, nós vigiamos. E vigio para quê, pastor Marcelo? Para ver o que Deus me dirá e qual resposta eu terei à minha queixa. A gente está sempre dizendo para Deus o que nós queremos, né? Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, eu quero um emprego novo. Senhor, eu quero. Aí o profeta veio e falou assim: não, eu vou vigiar, eu vou me colocar na minha fortaleza para ver então o que Deus vai me dizer. O que ele vai falar comigo? E aí veio a resposta. Veio a resposta de Deus, pastor? Veio. E diz então o versículo 2 e o 3: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Por quê, pastor? Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, ou seja, se aos nossos olhos, até Deus reconhece, parece que às vezes demora um pouco o que a gente quer. Aí ele falou: se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo e bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado por esta oportunidade, em mais um culto de ações de graças,
Hoje, pela vida da diaconisa Viviane, que o Senhor possa falar ao coração daqueles que preenchem essas cadeiras nessa noite chuvosa aqui em Cabo Frio, desse domingo, ou aqueles que me acompanham pelo YouTube, pelas redes sociais, que o seu Espírito fale a cada coração. A começar do meu, Pai, e aqueles que estão aqui conosco. Fala-nos segundo o teu querer, fala-nos segundo a tua vontade. No nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja do Senhor bendita em Deus, diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Sabe o que é uma das coisas que eu mais gosto num culto de ações de graças, de aniversário de crente? Você sabe o que é uma das coisas que eu mais gosto? É porque a gente ouve os nossos colegas de trabalho, nossos parentes, familiares, vizinhos, amigos, seja quantos a gente convidar, eles chegam diante do altar, como alguns aqui fizeram em relação a Viviane, e testemunham a mudança de Deus na sua vida. É uma das coisas que eu acho mais tremendo. Sabe por quê? Porque você mudar um ser humano é fácil. É fácil? Amado, olha aí com quem você está casado. Olha seu marido e sua esposa. Você ama seu marido, sua esposa, mas às vezes não dá vontade de apertar o pescoço. Aí todo mundo falou, cuidado, Malha, olha aí, ó, né? Às vezes dá vontade de apertar o pescoço, nem que seja no carinho, mas assim, amorzinho, eu vou te matar. Às vezes eu tenho até medo quando eu acordo de madrugada, eu olho, o pastor já está me olhando assim, eu falo, em nome de Jesus, quer me matar? Às vezes eu olho para ela, está me olhando, né? Às vezes a gente chega, tem vontade de esganar. Mas a gente ama, ainda assim, ama o marido. Quem ama o marido da esposa, diga amém. Amém, né? Então, mesmo querendo esganar, a gente ama. E por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano ele é complicado, o ser humano é difícil. Então, quando a gente vem à igreja, a gente imagina assim, eu preciso ser curado de uma enfermidade. Pastor, eu preciso ser curado de um problema de coração. Pastor, como aconteceu com a minha mãe, que ficou com câncer. Então, com enfermidade que às vezes a gente olha e aos nossos olhos talvez não tenha cura ou vai deixar uma sequela. E a gente corre para o joelho. A gente vai à igreja. Mesmo que você não tenha religião, você vai correr para alguma religião. Você vai correr em busca da cura que você quer, da porta aberta. Por quê? Porque você precisa de uma causa urgente. E aí quando a gente chega aqui na igreja, a gente alcança um milagre. E a gente pensa, nossa, Deus curou o câncer da irmã Rosa. Caramba, como que Deus é maravilhoso. Sim, Deus é louvado, Deus é aplaudido, a gente fica admirado quando a gente vê as curas de Jesus na Bíblia Sagrada, mas eu garanto, pela palavra e até pelo que Deus já deixou aqui para nós, que o maior milagre que Deus pode fazer na vida de um homem é o que foi testemunhado hoje aqui em relação a Viviane. É uma pessoa ser transformada. É o Marcelo que foi transformado. Eu estou falando eles porque eles hoje são, né, depois de Cristo, o centro do culto. Né? Mas o mesmo na minha vida. Para quem está nos visitando hoje, eu já falei em cultos anteriores. E talvez você que esteja aqui hoje diga assim, pastor, eu não vou mais à igreja nenhuma, eu só vim hoje aqui por causa da Viviane, porque eu estou decepcionado com a igreja, com o pastor, com tudo isso. Amado, um dia, há 30 e poucos anos atrás, eu saí de uma igreja, eu virei para a porta da igreja e falei assim, nunca mais eu entro numa igreja. Eu não vou para o mundão, cair no erro, fazer coisas erradas, eu vou seguir minha vida com Deus, mas nunca mais eu entro numa igreja. E eu bati o portão da igreja e saí. Olhei e falei, nunca mais eu entro na igreja. Aí Deus olhou para mim lá da glória e fez assim, tolinho, tu nem sabe o que tu vai fazer. Só porque tu disse, eu vou te tirar do Rio de Janeiro, eu vou te levar para Cabo Frio para tu ser pastor lá. Né? Então, às vezes a gente faz planos, mas como diz a palavra, a resposta certa dos lábios vem de quem? Vem do Senhor. Então, Deus tem as suas maneiras, Deus tem as suas formas. Então, o maior milagre que há na minha vida e na sua vida não é uma cura,
passar no concurso de Cabo Frio, como a Viviane passou, não é você comprar a sua casa própria mesmo sem dinheiro, não é nada disso. O maior milagre é aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida, porque o ser humano é muito complicado e é muito difícil. É muito difícil. E quando a gente está lidando na vida, a gente olhar para essa promessa aqui do profeta Abacuque, a gente ia imaginar que vamos estar dentro de uma igreja, vamos estar dizimando, dando dinheiro numa igreja, vamos estar orando até Deus responder. Quantos de nós aqui tem uma paciência a respeito disso? A respeito de alguém lhe responder, lhe atender. Certamente, você já viveu isso, por exemplo, no comércio, que é uma das coisas que me deixa assim complicado, que aí eu acabo perdendo também um pouco da educação. Vamos dizer que está aqui a Mayla me atendendo como ela trabalha no comércio. E eu estou aqui, jovem, você pode me dizer quanto é que é esse monitor aqui? Ela está assim, aí vem outro, olha só, não deu boa tarde, não deu bom dia, vem cá, moça, vem cá. Pera, ela está aqui me atendendo. Ela está aqui me atendendo, né? Alguém já passou aqui por isso? Todos nós. Isso é terrível, terrível. Ou você que é vendedor, atendente, seja lá o que for, você está ali na sua repartição e você está atendendo um e vem outro, mais outro, mais... Espera aí, gente, olha só. Eu estou atendendo aqui, eu já vou atender você. Espera aí, um pouquinho. Isso também acontecia comigo quando eu era vendedor. Espera aí que eu já vou lhe atender, né? Então a pessoa não tem paciência nem para isso. E quando a gente vem ao mundo espiritual, a mesma coisa. A gente fica sem paciência porque a gente quer resolver o nosso problema para ontem. E aí a pergunta que fica, se Deus quer trazer vida, e se você quer que Ele traga, a gente precisa entender alguns pontos importantes da nossa vida, né? Porque às vezes, quando alguém fala uma palavra para você, por exemplo, quem aqui não... Vamos dizer assim, eu vou usar algumas expressões. Por exemplo, transitado em julgado. Alguém sabe aqui o que significa isso? Alguém aqui? Do direito, do processo. Para alguns que estudam, que leem, mesmo que não sejam advogados, vão entender que transitado e julgado é quando você chega ao último ponto do processo e não tem mais recurso. O advogado chama isso de transitado em julgado. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas pelo fato de você não ouvir e não saber o que é, não significa que não exista. Então é o que acontece, por exemplo, se eu falar aqui termos teológicos, exegese, hermenêutica, se eu começar a falar, porque, gente, vamos dizer que eu esteja aqui entre pastores, eu descobri essa semana, fazendo aqui a minha exegese, eu descobri que José é um antítipo de Cristo. Você entendeu alguma coisa? Mas pelo fato de você não entender, não significa que isso não seja real. Então é o que acontece muitas vezes quando as pessoas falam de Deus. Elas, como não sabem quem é Deus e não procuram saber quem é Deus, não procuram estudar, não procuram entender, elas dizem, muito fácil assim, é estranho acreditar em alguém, um ser superior a nós e que ele exista. Eu diria o contrário, meu amado. Diante de tudo aquilo que nós vemos na natureza, no mundo, o que nós vemos, você dizer para mim que não há alguém com uma força maior, sobrenatural, que tenha construído isso, eu acho que é muito mais difícil. Não é muito mais difícil? É muito mais difícil, né? Nós estamos falando aqui da comemoração hoje de uma mulher que saiu do corpo de uma outra mulher e que ela colocou filhos no mundo que vieram dela. Gente, você dizer que isso aqui é só uma formação, que isso aqui não tem alguém por trás disso que planejou isso, não é muito mais complicado? É muito mais complicado você dizer que não existe. Então eu estou lhe dando aqui alguns tópicos, né? Então, por exemplo, você vai falar de aviação, plot, você vai falar Mayday, você vai falar pam, pam, pam. Então, são coisas que eu estudo, de aviação. Então, eu chegar aqui para você e dizer assim, fulano, pam, pam, pam. Você vai dizer, o pastor está maluco.
Isso que o piloto fala para a torre pam, 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 significa que ele está com problemas mecânicos no avião. Você já parou na sua vida um dia imaginar um piloto falando pam, 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 né? Você nunca imaginou. É assim que ele relata para a torre que o avião, por exemplo, não está descendo o trem de pouso, que ele está com algum problema na turbina. É assim. Se você um dia agora estiver dentro de um avião e o piloto fala para você, fala lá, pam, 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 tu está lascado, já sabe que o avião está com problema. Aí você vai olhar para o passageiro, pam, 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 pam. Não, mas aí ainda não é o problema. O problema é se ele fala assim, Mayday. Mayday, já pode orar, gente, já pode juntar as mãos, puxar o cinto, né? Se ele falar Mayday 3 vezes, você já está vendo Jesus. Se ele falar Mayday, 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 você já fala, Senhor, recebe o meu espírito, né? Então são expressões, são coisas que você não sabe. Eu também não sei outras em situações da vida, mas não significa que isso não exista. E aí o que acontece? Como a gente não está entendendo a nossa vida, nós vamos vê-la como enterrada ou plantada. E agora é que eu quero que você veja comigo isso. Como é que sua vida está hoje? É a mesma coisa. Falamos aqui de mãe. Quando nós nascemos, nós viemos de um lugar úmido, escuro, e que nós estamos sozinhos quando nós nascemos. E quando a gente morrer, nós vamos para o mesmo lugar, escuro, úmido, e vamos ficar sozinhos, né? As pessoas dizem que a Bíblia, ela não tem as suas razões. Claro que tem. Quando alguém aqui toma complexo de vitamina? Alguém toma? Como eu tomava quando era criança, quando eu estou ficando velhinho, voltei a tomar. A pastora comprou para mim e vem lá o remédio com um senhor de 50 anos de cabelo, bonitão, correndo, com a esposa nas costas, assim, 50 mais. Agora é a vitamina que eu tomo, amado. Olha que maravilha. Vitamina. Minha mãe, quando eu era pequenininho, abre a boca, nenenzinho. Aí eu, não, ela abre. Aí botava Redoxon. Aí botava lá, complexo B, pingava na minha língua. Agora eu tenho que tomar Senhor 50 mais. E alegria. Aí o que eu fui ver? Bom, mas pior que, eu não sei se é placebo, se é mentira, mas que deu mais uma atividade, deu mesmo, né? Então, aí eu fui ler aquelas partes da vitamina. Aí você vai ler as partes da vitamina, olha o que teu corpo tem: cálcio, manganês, ferro, zinco, água, o que mais? Cobre, né? Só não tem ouro, né, gente? Aí cobre, aí vai essas coisas. Aí quando você olha isso, onde é que tem essas composições químicas? Na terra. Na terra. Lá na primeira página da Bíblia, Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele foi à terra, e ele pegou a terra, e da terra ele formou-lhe um homem. Aí quando você olha a composição da terra, é a mesma composição do homem. Aí o cara vem e diz assim: não existe um Criador. Não existe um Criador. Como é que pode uma coisa dessa? E aí no final ele ainda diz, depois do pecado, do pó viestes, para o quê? Para o pó retornarás. Ou seja, vai decompor e vai virar pó outra vez. Então é o que a Bíblia diz. E eu gostaria de saber com você, então o que você está fazendo do pó? O que você está fazendo da terra? Está fazendo um lugar onde você enterrou algo ou onde você está plantando algo? Porque existe diferença. O que está enterrado é para acabar. O que está plantado é processo. É processo. E o que é mais incrível, alguém aqui já plantou na vida alguma coisa? Nem que seja naquele copinho de algodão que a gente botava o feijão. Nem que seja aquilo, né? E a gente ficava lá igual uns lesadinhos todo dia. Será que já nasceu? Será que já nasceu? E a gente olhava lá, ainda não. Aí quando nascia um negocinho, você ficava lá olhando. Meu Deus, está nascendo, né? E se morrer, chorava. Chorava, né? E você via ali nascer. Então aquilo ali é um processo. Então nem tudo
tudo que está escondido na sua vida, nem tudo que está ali no escuro, nem tudo que está debaixo da terra significa que esteja enterrado, pode ser que esteja plantado, para que então aconteça o processo de Deus, como aconteceu na vida da Viviane, já que estamos dando um culto de ações de graças pela sua vida. Então, aquele tempo ali em que a Viviane estava, como disse a irmãzinha, um pouco afastada, estava ali, não significava que ela não fosse de Deus. Deus estava trabalhando ali naquele processo. E aí eu quero saber o seguinte, dentro desse processo, você vai fazer disso o seu útero ou o seu túmulo? E agora? Porque eu disse que da maneira como nós estávamos no ventre da nossa mãe, era um lugar escuro, um lugar úmido, e um lugar onde, tudo bem, ela botava ali a questão da vida dela sobre nós, mas nós estávamos ali sozinhos. E um dia, quando a gente morrer, vão fazer a mesma coisa conosco. Vão nos pegar, vão nos vestir, vão nos colocar lá dentro daquele buraco, e vão dar as costas, e vão chegar e vão dizer assim, amanhã, 8 horas no cartório de Cabo Frio. Porque a gente precisa saber o que ele deixou. O que ela deixou. É verdade, gente. É verdade. Então você precisa saber o que você está fazendo da sua vida. Se a sua vida ela está sendo um lugar onde um útero está gerando, ou se ela está sendo um túmulo. Pastor, a minha vida está sendo um útero. Ela tem todo um tempo, todo um processo. Quando a gente falou ainda há pouco de criança, eu me recordo do Gilead, que era um bebê giga, que foi assim colocado na ultrassonografia dele. Acreditava, a ultrassonografia dizia que ele ia ter quase 5 quilos. Falei, tadinho da pastora Renata. E eu via a barriga dela, ele se mexendo, e a gente deitava, eu pegava a barriga dela, botava em cima de mim, e ele ficava ali se mexendo, ali dentro. Quando a gente se levantava, isso com a Rebeca também, ela levantava a camisa, e eu falava assim, eu pegava uns bichinhos e falava, olha aqui, e eu botava no chão, ela com a blusa levantada, e mostrando com a barriga, e eu brincando do lado de fora, com os brinquedinhos dele fazendo barulhos. Pastor, isso é loucura. Loucura? Tu tinha que ver como é que a barriga dela ficava. Quando eu brincava com eles ainda dentro da barriga. Aí depois que eles saíram, eu pegava esses brinquedinhos, quando eu fazia o barulho, você tinha que ver a cara deles, como é que eles ficavam. Ficavam. Porque eles lembravam. Então, Viviane, eu não estava vendo nada, mas eu já estava sentindo eles dentro da barriga delas. Gente, bênção é assim. Você pode não estar vendo nada, mas você tem que viver como se ela já fosse real. Entendeu? Você tem que começar a viver a sua bênção como se ela já fosse real, a sua cura como se já fosse real. Quando eu ainda não tinha carro, eu comprei chaveiro, eu comprei flanela, eu comprei capinha para guardar o documento, eu olhava posto de gasolina para ver o preço, para saber onde é que eu ia trocar o óleo do carro. Eu não tinha nada disso, até que um dia, saiu o quê? Saiu da terra. Até que um dia saiu da terra. Saiu da terra o carro, saiu da terra a casa, saiu da terra o dinheiro, saiu da terra o casamento, estava lá escondido, mas um dia, para quem acredita, sai da terra. Alguém aqui acredita? Alguém aqui realmente crê, né? Então, há um dia que sai da terra. Pastor, e esse processo? Como é que acontece? Eu quero, em 15 minutinhos, no máximo, mostrar como que acontece esse processo para a gente terminar. Como é que acontece esse processo na vida? Qual o conselho bíblico para eu ver o milagre, então, acontecer? Você viu aqui, ele falou sobre a visão que ainda está para se cumprir. Outra coisa, aprenda a descansar no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Não é o tempo do homem. Ainda que Deus tenha sido maravilhoso, eu já preguei aqui na igreja para os irmãos daqui, que Deus foi tão maravilhoso que Ele botou um dia em quantas horas, gente?
Só metade da igreja sabe. Então, gente, olha só. O dia vai de meia-noite a 23h59, tá? São 24. Se você não sabia, está sabendo agora hoje. São 24 horas. E Deus foi tão maravilhoso porque você pode dividir. Ele é um dos números mais divisíveis que existe se você... eu até esqueci o nome disso. Tem agora, porque eu já estudei há 7 anos atrás, então, né? Então já tem um tempo, o número. E ali, você vê, você pode dividir o 24 por 2, por 3, por 4, 5 ele dá decimal, por 6, por 8, por 12. Então você pode dividir o número 24 por vários números. Então, por que Deus fez isso? Deus fez isso para você poder preparar a sua vida, para você poder organizar a sua vida. Então você pode organizar o seu sono, você pode organizar o seu trabalho, você pode organizar o seu lazer. Então você tem que saber que há tudo um tempo determinado, e inclusive a bênção de Deus. Agora, pastor, o senhor disse que já na reta final o senhor ia me mostrar o que eu preciso fazer, então, para que essa bênção aconteça. Olha que coisa maneira, coisa legal, a gente vê aqui no 2º livro dos Reis, capítulo 4, verso 8. Certo dia, Eliseu era um profeta que, na verdade, você vê como é que a vida vai crescendo. Ele era o auxiliar de Elias. Ele andava com Elias. E Elias sempre perguntando a ele o que ele queria da vida e o que ele queria. E um dia, Eliseu, esse cara aqui, chegou. Imagina você andando, sabe aquele seu chefe que você admira? Não aquele que você não gosta, mas aquele que você admira. Aquele supervisor, ou aquele patrão, aquele cara que você sabe assim que o cara é fera. Eu tive um assim. Eu trabalhava de vendedor na Golden Cross, vendedor de plano de saúde, chamava-se Florisvan. Olha o nome da bênção, Florisvan. E ele era um senhor pernambucano, adventista, tinha uma paciência, ele podia estar sendo humilhado, sendo o que for, ele sorria. Eu nunca vi aquele homem sem um sorriso no rosto. E as coisas mais complicadas, quando eu não conseguia resolver, eu virava para ele e falava assim: Florisvan, em nome de Jesus, resolve isso aqui para mim. Ele falava assim: Marcelinho, por que você está nervoso? Aí eu falava: porque eu sou nervoso, pelo amor de Deus, resolve isso aqui para mim. Ele: calma, Marcelinho, calma, me dá o telefone da pessoa. Naquela época, quem não sabe, já existia o telefone fixo. Aí eu pegava o telefone fixo da empresa, eu botava na mesa dele assim: toma, Florisvan, faz aqui. Ele: senta aqui que eu vou te mostrar como faz. Aí eu sentava do lado dele, ele pegava o telefone. Gente, ele fosse com quem ele ia resolver, cliente, com o supervisor de outra corretora, com o drama que fosse o maior. No final ele já estava marcando para tomar café, para tu ter uma ideia. Como era o cara. Como ele era. Quando ele terminava, eu falava assim: não, cara, não é possível. Eu falava assim: não é possível. Não é possível. Ele falou assim: Marcelinho, já estou até amigo dele. Aí eu dizia assim: quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual a você. Foi mais ou menos isso que Eliseu fez. Eliseu andava com Elias, e aí um dia, antes de Elias partir, Elias virou e falou assim: o que você quer, Eliseu? Ele falou: eu quero ser como tu. Aliás, a mais, eu quero ter uma porção dobrada do teu espírito. Aí Elias falou: tá bom, se você me ver morrer, ou Deus me levar, seja lá como for, você terá o desejo do seu coração. Ele falou: eu quero ser como você, ou mais do que você. Quando os dois estavam andando, veio uma carruagem de fogo dos céus, e levou Elias. E Eliseu viu. Então o que aconteceu com Eliseu? Foi tão poderoso quanto Elias, a tal ponto que quando ele estava morto, os ossos dele, caiu os ossos de um outro corpo, aliás, caiu um corpo em cima dos ossos de Eliseu. Quando o corpo caiu em cima dele, o corpo ressuscitou, em cima dos ossos desse cara aqui, Eliseu. Para você ver, estavam os ossos de Eliseu assim, no canto. Vieram, estavam trazendo, porque não era caixão, era no pano, enrolado, né? Aí vieram, alguém tropeçou na hora do enterro, e assim, o morto caiu em cima dos ossos de Eliseu, e o morto levantou, para tu ter uma ideia.
Então, esse cara aqui, Eliseu, estava numa cidade chamada Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu, o chamou para comer pão na sua casa. Então, todas as vezes que ele ia nessa cidade, ele parava lá para comer. Para se alimentar. E olha que interessante, quando ele chegava nessa cidade, versículo 9, ela disse ao seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós, ele é um santo homem de Deus. Guarda isso aqui. Ele entrava em Arraial do Cabo, e aquele homem ia andando lá em Arraial do Cabo, e aquela irmãzinha que mora lá com o seu marido em Arraial, passava: Pai do Senhor. Aí ele: Pai do Senhor, o senhor está com fome? Um pouquinho, entra aqui, vem comer alguma coisa. E toda vez que ele entrava em Arraial do Cabo, ela o chamava para comer um pão na sua casa. Aí ela chamou o marido e falou: eu vejo que esse homem que passa sempre aqui por nós, ele é um santo homem de Deus. Versículo 10. Façamos-lhe, pois, em cima, na casa dela, façamos-lhes em cima um pequeno quarto com um pedreiro, e vamos colocar nele uma cama, uma mesa, uma candeeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, ele vai se hospedar ali. Gente, presta atenção nisso aqui, que tem um segredo muito importante. Você quer fazer algo nascer na sua vida? Você quer algo mesmo? Que algo renasça na sua vida, que seu casamento volte a ter vida, que seu filho, como a irmã Valmira falou agora, a alegria de ver a sua filha, seu genro, seus netos na igreja. Você quer ver as coisas terem vida, andarem na sua vida? Faça algo para Deus sem interesse. Infelizmente, nós, igrejas e pastores, às vezes nós temos um pouco de culpa nisso, né? Porque a gente, hoje ainda nem tanto, mas algum tempo atrás, assim, vem aqui para a nossa igreja que você vai ser curado, que as portas vão se abrir, que você vai ter trabalho, que você vai ter namorada, você vai ter dinheiro, você vai ter... Eu sei, nós em parte, quando eu digo nós como igreja, pastores, a gente tem uma certa culpa disso. Mas é exatamente o contrário da Bíblia. Você quer ter a sua vida andando, faça o que essa mulher aqui fez. Pastor, eu ainda não estou entendendo. Você não está entendendo? Olha só, repito, ela disse: vamos fazer uma casa, vamos fazer aqui em cima da nossa casa um puxadinho e vamos colocar esse homem aqui. Quando os irmãos aqui da igreja olham para mim, o que você imagina que eu tenho na minha vida? Quem você imagina que eu tenho na minha vida? Quem? Deus. Né? Quando a gente fala assim, um padre, um pastor, por que a gente se decepciona quando um padre, um pastor está envolvido numa falcatrua, em pedofilia? Por que a gente se decepciona? Por quê? Por quê? Que a gente olha para ele, a gente olha o quê? A gente vê, né? Caramba, é um cara acima de qualquer suspeita, né? É um cara, é um homem digno, é um padre, é um pastor, é o papa, é um bispo, né? Você olha, ela olhou nesse homem, ela viu isso. Ela falou: é um homem santo, é um homem digno, vamos construir um puxadinho aqui em cima da nossa casa. Quando ele vier à nossa casa, ele vai poder ficar ali. E assim aconteceu durante algum tempo. E aí, olha só o que aconteceu na vida dessa mulher no versículo 15. Disse Eliseu: chamando a mulher. Chamando ele, ela se pôs à porta. Ele estava indo embora, numa dessas vezes em que ele parou ali na entrada de Arraial. Ele estava indo embora, ele foi agradecer, ele chamou ela, irmã Valmira. Ela veio. Diz o verso 16, disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Cara, eu fiquei arrepiado com isso aqui. Ele estava descendo do quartinho que ele fez lá em cima na casa dela. Ele desceu, ela falou assim, ele falou: chama lá ela lá que eu preciso falar algo com ela. Quando ela veio, ele falou assim: ó, nessa mesma época, daqui a 1 ano, você terá um filho, porque ela era estéril. Aí eu te pergunto, ela pediu alguma coisa a ele, gente? Ela contou algum problema a ele? Quer trazer vida para a sua vida? Dê um espaço para Deus.
Faça um quartinho no lugar mais alto da sua vida. Coloca Deus acima da sua casa. Coloca uma mesa para Deus lá. Coloca uma cadeirinha. Coloca um filtrozinho de barro. Coloca alguma coisa lá. Porque quando ela olhou para esse homem, ela não viu nele um homem. Ela viu nele Deus. Mas antes de Deus trazer bênção na vida de alguém, ele precisa de um espaço. Deus precisa de um espaço na minha vida e na sua vida. E se não tem espaço, não há promessa. Não há promessa. E talvez você fique todo dia, de manhã e à noite. Por que minha vida é assim? Por que minha vida é assim? Por que minha vida não muda? Por que eu estou nesse estado? Por que minha mãe fez isso? Meu pai fez isso? E a gente fica preso naquele link ali. Aquilo ali, a gente não sai daquele sistema. E olha essa mulher, a lição que ela nos deu. Ela simplesmente deu um espaço para Deus. Ele não pediu nada. Ela construiu uma meia água, botou um filtrozinho de barro, fez um banheirinho, botou uma coisa e falou, quando você vier a pé para Arraial, você pode passar, entrar e ficar aqui. Foi só isso. E aí um dia ele desce e ele diz assim, daqui a um ano, quando eu voltar aqui novamente, você terá um filho nos seus braços. Aí olha o que ela respondeu no 17. Não, mas não era isso não, volta ao 16. Está aqui. Ela disse assim, daqui a um ano abraçarás um filho. Ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela pensou que fosse aqueles irmãozinhos que entregam a profetada, né? Aí ela disse assim, não mexe com as emoções da sua amiga, que recebe você aqui como uma pousada. Não faça isso, não mintas a sua... Por quê? Era o que ela mais queria. Mas ela não disse para ninguém. Ela falou apenas para quem? E o profeta foi e falou, daqui a um ano, quando eu voltar, você terá um filho nos seus braços. Vamos ver o que aconteceu? Diz então o verso 17. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo o quê? Determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Segundo Eliseu disse, um ano depois... ela estava com aquele bebê ali na frente. E agora, pastor Marcelo? Ela não pediu nada, ela apenas deu um espaço para Deus e veio um neném. Que alegria, que felicidade. Está tudo correndo bem, né? Pastor, depois que a gente entra na igreja, é tudo maravilhoso. Nunca mais eu fico desempregado, nunca mais eu fico doente. Pastor, é uma maravilha. Eu vejo nos vídeos das igrejas, é tudo lindo, tudo bonito, muitas luzes na igreja, é tudo maravilhoso. Será que é sempre assim, gente? É sempre assim? Então você vai ver agora na Bíblia que realmente não é sempre assim. Olha aí o que diz o versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com segadores. O menino devia ter uns 10, 11, 12 anos, foi trabalhar com o pai na lavoura. Foi trabalhar com o pai. Diz ali o versículo 19, disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Ele estava sentindo muita dor de cabeça, o garoto. Ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, falou com o empregado, o funcionário dele, pega o menino e leva para sua mãe. Gente, nossa, como isso aqui me constrange. Diz o versículo 20, o empregado o tomou e o levou para casa, para sua mãe, sobre cujos joelhos ele ficou sentado. Ela sentou com ele e botou ele no colo e ficou acariciando, cuidando, de repente botando pano na cabeça, dando ervas para passar a dor de cabeça, como eles faziam, né? Ela sentou com ele na cadeira e botou ele no colo. Ela ficou ali. Ela ficou cuidando, botando as ervas na boca do filho, botando pano na cabeça, ali uma criança de 10, 11, 12 anos, até que chegou o meio-dia. O que aconteceu com o menino, gente? Morreu, Maila. Morreu. Parece o quê? Que falhou, que Deus falhou. Não parece? Meus 2 filhos estão aqui. Eu vi meus 2 filhos entre a vida e a morte dentro do Hospital Santa Isabel. E agora? Você imaginou como aconteceu com essa menina aqui?
eu recebi uma ligação 4 horas da manhã, com a minha filha internada, minha esposa lá, eu pego o celular, eu vejo o nome do hospital. Pô, o que passa na tua cabeça? Eu peguei, alô, ao médico, não, calma, pai, eu estou aqui, vem aqui que eu preciso conversar com o senhor. Quando eu chego lá no hospital, pai, o médico, senta aqui, pai, senta aqui, ó. A gente não sabe o que sua filha tem, e a gente vai ter que abri-la, para a gente saber o que ela tem. Aí eu virei para ele, abre agora. Aí ele, não, às 6 horas da manhã nós vamos abrir. Aí eu falei, mas não tem como fazer um outro exame? Ele falou assim, pai, ele puxou a cadeira, pus aqui diante da Mari, ele puxou a cadeira e falou assim, pai, você não está entendendo? Sua filha vai morrer. Gente, você imagina uma coisa dessa? Está hoje aqui, para a glória de Deus. Você imagina com o meu filho? Teve dengue hemorrágica sem sair sangue. Os médicos entravam lá, cadê o menino? Cadê o menino? Já fez a transfusão no menino? Aí, o que transfusão? Não, porque esse menino está com dengue hemorrágica. Vamos ver aqui como é que estão os olhos dele, vamos ver como é que está tudo que você pode imaginar, vamos ver como é que está, se está sangrando, se está sem... Não está nada. Olha, pai, se não cuidar, esse menino vai morrer. Eu escutei 2 vezes isso na minha vida, falar da minha filha e do meu filho. E eles estão aqui para a glória de Deus. Mas o dessa mulher aqui morreu. Como de repente morreu o seu sonho com aquele casamento que acabou. Como de repente morreu o seu sonho profissional quando alguém te demitiu. Quando alguém lá no trabalho te traiu. Quando o marido te traiu. Quando a esposa te traiu. Os teus sonhos acabaram. Você estava ali tomando conta. Você estava cuidando. Você estava botando erva. Você estava botando pano na cabeça. Você estava no joelho. Você estava velando. Até que de repente você olhou e falou... Alguém aqui já viu pessoa morrer na sua mão? Alguém aqui já viu? Eu já vi 2. Uma na estrada, que eu estava socorrendo um homem, socorrendo na estrada. Quando eu rasguei a roupa dele assim, que eu fui tirando, ele olhou para mim e fez assim, e ficou. Aí eu fiquei olhando assim. Aí chegou o bombeiro, eu falei, faz aqui. Ele falou assim, está morto. Eu falei, não, ele está aqui, ele está me olhando. Aí ele falou, não, ele está morto. Aí ele pegou, tampou e o homem ficou parado assim. E o outro, uma senhora, que eu estava, era essa senhora que eu fui o aniversário dela, quando eu preguei a primeira vez, a filha gritando dentro do quarto, quando eu olhei, eu botei a mão nela e falei assim, Dona Arminda, ela fez assim, e parou, com o olhinho fechado. Eu olhei para ela, morreu. Eu já vi 2 vezes pessoa morrer na minha mão. Essa mulher aqui perdeu o filho no meio-dia, ele morreu. O que diz o versículo seguinte, Gisele? Agora, aqui é o ponto principal da mensagem. Subiu ela. Ela subiu aonde, gente? Ela subiu para onde? Quarto de quem? O quarto de quem? Quando eu e você perdemos alguma coisa, nos entristecemos, desesperamos, para onde a gente vai? Para o Facebook. Para a rede social, solteiro é o que nós fazemos. Acabou, demitido, já estou pronto para outra. Não é assim que nós fazemos? É assim que nós fazemos. Nós nos desesperamos e queremos que todo mundo nos veja desesperados com o que nós estamos passando. O filho dela morreu. Ela pegou o filho, levou para onde? Para o ponto mais alto da casa dela, no espaço onde ela botou Deus. Então ela disse assim, se morreu, pode reviver. Pode reviver, foi isso que ela fez. Agora o profeta não estava lá, mas Deus estava. Eu posso amanhã não estar na tua casa, mas Deus está lá. Né? Deus está lá. Então, quando alguma coisa de ruim acontecer na sua vida, não corre para o homem, não corre para o Facebook, não corre para a família, não vai lavar roupa suja, desculpe a palavra, pega e leva para Deus. Lá naquilo que você construiu para Deus. E foi isso que ela fez. Ela subiu. Se ela subiu, é porque ela pegou aquele garoto de 10, 11 anos, que devia ser pesadinho, ela pegou nos seus braços e ela subiu as escadas, gente, com o corpo do menino. E ela chegou lá dentro, colocou o garoto e trancou a porta. Que é isso que a Bíblia diz lá. Fechou a porta
e saiu. Se você tem algo que está doendo na sua vida, coloca atrás da porta. Tranca a porta. Fecha a porta. Não expõe. Fecha a porta. Por quê, pastor? Olha só o versículo seguinte, o 25. Ela foi ter com um homem de Deus, lá no Monte Carmelo. Quem era o homem de Deus? Eliseu. Ela foi atrás de Eliseu. Vendo-a de longe, Eliseu disse ao empregado, Geazi, o seu funcionário, o seu moço, olha lá a sunamita vindo aí. Olha quem está vindo lá na nossa direção. Vai lá recebê-la. E olha o que ele falou. Olha que interessante. Versículo 26. Corre ao seu encontro. E ele deu aquela expressão de educação, né? Quando a gente fala para o nosso filho, quando você encontrar alguém, fala boa tarde e pergunta como é que vai. Foi exatamente isso que ele fez. O menino não devia ser tão educado. Ele virou, vai ao encontro dela, dá boa tarde, dá as boas-vindas e pergunta como é que ela está. Olha lá, vai ao seu encontro e diz, ele, vai tudo bem contigo? Com o teu marido? Com o menino? Foi o que ele pediu para perguntar. Aí, quando ele perguntou, qual foi a resposta dela? De novo, gente. Não saia espalhando suas dores para ninguém, para aquela pessoa que não pode te ajudar a resolver. Cuidado no trabalho com quem você conversa. Homem de Deus, cuidado com aquela conversinha com a mulher. Mulher de Deus, cuidado com aquela conversinha com o homem, com aquelas brincadeirinhas, com aquelas coisas. Muito cuidado. Cuidado com quem você fala dos seus problemas, das suas dificuldades. Toma cuidado. Se alguém perguntar ainda que nada esteja bem, alguém veio te perguntar, está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem. Eu não vou me consultar com motorista de ônibus. Se eu preciso me consultar de remédio, é com quem? Com o médico. Da mesma forma, se eu vou pegar um ônibus, é com o médico? Não, é com o motorista de ônibus. Então, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função. Não gaste a sua vida com quem não vai te ajudar a resolver. Não vai resolver. Foi o que ela fez aqui. O rapaz perguntou, está tudo beleza? Está tudo bem? Ela falou, está tudo bem. Porque não era com ele que ela queria falar. Era com quem? Com Eliseu. Versículo seguinte, nós já estamos terminando. Chegando ela diante do homem de Deus no monte, abraçou-lhe os pés. Gente, olha o que uma mãe fez. Ela se jogou aos pés de Eliseu e agarrou-se nele. Aí o garoto, Geazi, o empregado, chegou para arrancar ela. Ela estava nos pés de Eliseu. Ele chegou para arrancar. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então ele falou, espera aí que ela vai falar. Verso seguinte, o 33, ela pegou ele e o levou para casa. Aí, gente, é que é o maravilhoso. Ela pegou o profeta e levou até a casa dela. E ela levou ele para onde? Para o quarto que ela tinha feito para ele. Quem estava deitado lá? Um menino. Às vezes você é de Deus e tem alguma coisa diante de Deus que você tem que morreu. Que morreu. Eu sou pastor de uma igreja, há coisas na minha vida que eu preciso que volte à vida. Você também quer que alguma coisa volte à vida? Hoje é o aniversário da Viviane. Tem alguma coisa que ela quer que volte à vida? Todos nós temos aqui alguma coisa que nós desejamos com a nossa alma. Você tem esse desejo? Então fecha agora a tua porta e fica com Deus lá dentro. Fica com Deus lá dentro. E o que vai acontecer agora, pastor? Vai acontecer isso aqui, ó. Eles, volta lá, entraram, fecharam a porta sobre ambos e ele orou ao Senhor. Verso 34. Ele subiu na cama, se deitou sobre o menino, ele colocou a sua boca na boca do menino, os seus olhos nos olhos do menino, ele estendeu as mãos e botou as mãos sobre o menino, e se estendeu sobre ele, e ele ficou um tempo com o seu corpo deitado em cima do menino, cara com cara, olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, peito com peito, as mãos abertas, e ele ficou deitado ali em cima. Ele ficou um bom tempo deitado ali. Sabe o que aconteceu com o corpo do menino? O que aconteceu? O corpo do menino, o que aconteceu?
o corpo do menino começou a se aquecer. Exatamente. Mas ele já tinha voltado à vida, gente? Isso aí é outra coisa importante antes da gente encerrar, que eu preciso dizer para você. Tudo com Deus tem um processo. Não foi como a gente começou a palavra? Pode ser que o milagre ainda não tenha acontecido, mas já está aquecendo. Mas já está começando. Pastor, meu marido não olhava mais nem na minha cara. Essa semana não é que ele botou uma balinha lá em cima da mesa para mim? Está aquecendo. Pastor, o meu chefe não olhava nem na minha cara. Essa semana, o senhor acredita que ele sorriu para mim? Deus está aquecendo. Ainda pode estar morto, mas Deus, ele está aquecendo. Olha lá, foi o que aconteceu com a carne do menino. Versículo seguinte, versículo 35. Então ele se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir. Gente, esse homem de Deus, ele deitou sobre ali o garoto e ele ficou ali orando, ele dando as palavras e as coisas não aconteciam. O menino apenas estava aquecido. Não é como acontece às vezes com nós que somos crentes. A gente fica dizendo assim, eu estou indo na igreja, tem 10 meses que eu vou na igreja, as coisas ainda não estão acontecendo. Eu estou orando e as coisas ainda não mudaram, ainda não aconteceram. Aí você começa a ficar andando, né? Aí você começa, nossa, eu vou ter que ir naquela irmã, eu vou ter que ir naquela igreja, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Olha lá, Eliseu, ele se levantou e ele ficou andando dentro do quarto, até que Deus falou, sobe no menino novamente. E ele foi e subiu no menino. Quando ele subiu no menino, o que aconteceu? Espirrou 7 vezes. Um menino espirrou 7 vezes. O que esse espirro simbolizava? Que a vida estava voltando ao garoto. A vida estava voltando ao garoto. A vida vai voltar em você. A tua saúde vai voltar. A alegria na sua casa vai voltar. A alegria nos seus propósitos vão voltar. A alegria, amado, Deus vai fazer um espirro. Isso aqui foi engraçado ontem lá em casa. É que quando eu fiz a mensagem, eu desci e espirrei. E aí eu comecei a rir e eles falaram, mas por que você está rindo? Eu falei, amanhã vocês vão descobrir o porquê. Porque do nada, quando eu desci a escada, quando eu terminei no meu quarto de fazer, que também é lá em cima, eu fui fazer, eu desci. Quando eu cheguei lá em casa, eu fui falar com elas, eu dei um único espirro, aquele, sim! Eu falei, amém, Senhor! Está voltando a vida. Não foi verdade isso? E elas falaram, por que ele está feliz porque ele espirrou? Porque vejo como um sinal de Deus, amado. Do nada, eu espirrei do nada. Um único espirro, não. Eu sou alérgico, eu daria 20, como eu dou um atrás do outro, um espirro atrás do outro, né? E eu fiz um espirro alto. E aconteceu com ele, e o jovem abriu os olhos. E diz o verso 36, para a gente terminar, agora sim termina. Então, chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou, apresentou a ela ao profeta, então ele disse, toma o teu filho. Toma o teu filho. Irmão, irmã, essa noite nós viemos aqui para comemorar o aniversário da Viviane, mas eu acredito que essa noite, eu e você vamos sair daqui com o nosso filho nas nossas mãos, com aquilo que a gente espera, né? Quer ver algo ressuscitar na sua vida? Coloque Deus em cima da sua vida, porque quando a coisa complicar, é aqui que você vai ter que correr. Não viu a mulher? Ela do nada, irmãzinha, ela resolveu construir um quarto para o profeta. Mal sabia ela que naquele quarto o filho dela ia ressuscitar. Toda vez que você constrói alguma coisa para Deus, é ali onde o que você quer vai ressuscitar. Viviane, seja o que for que você venha passar na sua vida, continue assim, colocando Deus acima da sua casa. E se por acaso algo morrer, leve até o seu quarto com Deus, que lá Deus vai ressuscitar. Deus é fiel. Alguém aqui recebeu essa palavra dessa noite? Você recebeu mesmo como palavra de Deus? Assim seja, assim disse o Senhor. Louve a Ele com alegria. Ao nosso Deus toda glória. A Ele
coração.